From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez para esta programação do Lendo, Meditando e Orando, programação que vai ao ar de segunda a sexta às 8 horas da manhã. É o seu momento com Deus. Você deve aproveitar estas horas e pegar a sua Bíblia, seu caderno de anotação e aproveitar da palavra de Deus. Lembre-se, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós vamos trazer aos nossos corações e à nossa mente a introdução ao capítulo 13 do livro de Êxodo. Esse trecho é um trecho repleto de ensinamentos valiosos para a nossa jornada espiritual. Neste capítulo, nós vamos ver o povo de Israel experimentar momentos cruciais da sua história ao ser liberto da escravidão no Egito e liderados por Deus em direção à terra prometida. Nós vamos refletir juntos sobre 3 pontos importantes que nós iremos depois nos aprofundar ao longo das programações em Êxodo capítulo 13. O primeiro ponto é a importância do lembrete constante. O capítulo 13 ele começa com a instrução divina de que todo primogênito, tanto de homens quanto de animais, pertence a Deus e deve ser consagrado a Ele. Essa prática ela tinha como objetivo lembrar o povo de Israel sobre a libertação do cativeiro lá no Egito e dos atos poderosos de Deus em suas vidas. Deus gosta de nos lembrar das operações milagrosas que Ele faz nas nossas vidas. Muitas pessoas querem viver uma vida por si mesmo. Mas como assim, pastor Ezequias? O que é viver uma vida por si mesmo? É uma vida autoconfiante? Uma vida autossuficiente? Uma vida sem Deus? Porém, uma vida sem Deus é uma vida que não tem felicidade, uma vida sem Deus é uma vida que não tem paz, uma vida sem Deus é uma vida de frustração. Cedo ou mais tarde, a pessoa que não tem Deus, ela fica frustrada consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor e acaba uma pessoa amarga. Então Deus sempre gosta de nos lembrar dos feitos poderosos que Ele fez em nossas vidas. Da mesma forma, nós como cristãos também precisamos lembrar constantemente das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Quando nos esquecemos dos cuidados de Deus, da provisão de Deus, do seu carinho, do seu sacrifício na cruz do Calvário por cada um de nós, nossa fé enfraquece. E aí nós ficamos propensos a cair em tentações, a desviarmos do caminho de Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos diligentes em manter os lembretes espirituais ao nosso redor. Como eu falei, depois nós vamos aprofundar melhor sobre o que são esses lembretes espirituais, por que nós estamos propensos a cair em tentações. Então você acompanhe as programações ao longo dos próximos dias, que eu tenho certeza que todos nós seremos muito abençoados. O segundo ponto é caminhar sobre a liderança de Deus. Isso é algo muito importante, caminhar sobre a liderança de Deus.
Após a saída do Egito, o Senhor não conduziu o povo de Israel pelo caminho mais curto em direção à terra prometida, pois sabia que ao encontrar o inimigo em sua jornada, eles poderiam desanimar, querer retornar. É muito comum quando nós enfrentamos obstáculos, querermos retroceder. Por isso que Deus pede de nós não uma fé intelectual, não uma fé apenas de ouvintes, mas uma fé amadurecida, uma fé perfeita, que é aquela fé que escuta a palavra de Deus e coloca em prática. Não é apenas um ouvinte da palavra, mas é um praticante da palavra. Porque aquele que tem a fé perfeita, ao vir os obstáculos, eles se agarram mais a Deus, porque eles sabem em quem eles têm crido, eles sabem realmente o poder que Deus tem. Você não fica com medo das adversidades da vida, mas pelo contrário, você sabe na mão de quem você está. Agora, Deus poderia ter levado eles pelo caminho mais curto, mas em vez disso ele os guiou por um caminho mais longo pelo deserto, através da coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite. Essa liderança divina, meus irmãos, ela é uma poderosa lição para nós. Muitas vezes nós desejamos resultados rápidos, soluções instantâneas para os nossos problemas, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que nós precisamos para poder seguir o caminho. E Ele nos leva por caminhos que podem parecer mais difíceis aos olhos naturais, mais longo, uma espera maior. Nem tudo acontece como nós queremos, da forma que nós desejamos, porque nós apenas olhamos o que é natural. Porém, Deus, Ele não olha apenas para o que vai fazer bem naturalmente para nós, mas Ele quer o bem das nossas almas. Mas são os mais seguros os caminhos de Deus, independente do tempo, independente da forma como Ele conduz, porque todas as coisas vão contribuir ao final para o nosso bem. Então a nossa tarefa é confiar em sua liderança e não nos desviarmos dela. E ao caminharmos sobre a orientação de Deus, Ele nos protegerá, Ele nos fortalecerá, Ele vai nos capacitar a superar os desafios que nós temos que enfrentar. Ele ajudou Davi a enfrentar os seus desafios, Ele ajudou Daniel a enfrentar os seus desafios, Ele deu força para José passar tudo o que ele passou no Egito. Então esse é o Deus que nos capacita, que nos protege e que nos fortalece. O último ponto que nós vamos meditar em Êxodo capítulo 13 é sobre a consagração a Deus. Amados irmãos e irmãs, Deus não gosta de nada que é sujo. Deus não gosta de sujeira. Deus não está em uma vida suja, mas Deus sempre quer uma vida consagrada. E o que nós podemos observar aqui neste capítulo é esta lição valiosa, que é a ênfase na consagração a Deus. O Senhor ordenou que o povo de Israel consagrasse a Ele todo o primogênito, inclusive dos animais, como uma demonstração da obediência daquele povo e do reconhecimento da soberania de Deus. Deus gosta de obediência. Se você quer agradar a Deus, você deve ser obediente à palavra de Deus. Deus não gosta de desobedientes, de corações endurecidos, em quem não reconhece que Ele é o soberano sobre as nossas vidas. Agora, essa entrega dos primogênitos, dos animais, isso é uma representação simbólica do nosso compromisso que nós devemos ter com Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos nos consagrar a Ele, não apenas com os nossos bens materiais, mas com tudo que nós temos em nós. A consagração a Deus, ela requer uma entrega total. As pessoas têm dificuldade em depender de Deus. Por isso que a graça ela é tão mal entendida. A graça ela é tão mal entendida justamente por isso, meus irmãos. Porque as pessoas têm medo
de ter uma dependência de Deus. Eles ficam com medo de depender de Deus. Não tenha medo de depender de Deus. Ela fala, mas eu preciso ter alguma participação, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso estar envolvido em alguma coisa. Olha só, não pode ser que um pecador como eu, uma pessoa tão suja como eu, mereça algo, eu preciso fazer algo. É difícil para o homem natural, não nascido de novo, não cheio do Espírito Santo, achar o conforto na graça de Deus. Ele quer ter alguma participação, ele quer fazer parte, ele quer ter algo ali que ele possa dizer, eu fiz também, eu fiz por merecer. Porque é assim que o homem natural vive. O homem natural vive para fazer merecer. Então, se você está no trabalho, você faz por merecer sua promoção, você faz por merecer seu salário, você faz por merecer. Deus não quer que você faça nada, você não fez nada para merecer a graça de Deus. O que você fez? Você nem era nascido quando Deus te amou. Pense nisso nesta hora. Quando Deus te amou de tal maneira que Ele desceu, morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados. E o que Ele pede de nós é apenas uma vida rendida a Ele, um compromisso de fé. E fé é acreditar que Deus é capaz de fazer tudo no tempo dEle, na hora dEle e da maneira dEle. Ó, meus irmãos, queridos irmãos e irmãs, o capítulo 13, ele nos convida realmente a refletir sobre a importância de lembrarmos constantemente de Deus em nossas vidas, de caminhar sob a liderança de Deus, de nos consagrar completamente a Ele, não parte apenas da nossa vida, mas realmente nos entregar a uma verdadeira comunhão. A consagração a Deus, ela deve ser uma entrega total, deve ter um coração disposto a servir a Deus. Deus olha o coração, Deus olha o íntimo do coração, meus irmãos. Sim, Ele olha lá no íntimo das nossas almas. Ele sabe a intenção do coração, se é boa ou se é má. Por isso Ele repreendeu aqueles fariseus. Ele disse, fariseus hipócritas. O que é um hipócrita? Um hipócrita religioso, que por fora mostra uma aparência de piedade, mas que na prática nega a eficácia, isto é, a ação dela na sua vida. Quando nos consagramos a Ele, nós experimentamos uma comunhão, a mais profunda, e uma paz que ultrapassa todo entendimento. Você quer uma paz que ultrapasse todo entendimento? Você quer a verdadeira paz? Você não vai achar paz em casa nova, você não vai achar paz em vestido novo, você não vai achar paz em coisas do mundo. Mas você vai achar a verdadeira paz quando você se entregar de corpo, alma e espírito a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Deus que te convida a uma consagração total. Profeta de Deus para esta era, ele nos diz na mensagem, tu filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele fala, você tem que lutar por cada bênção que Deus te dá. Pegadas são posses. Continue lutando, tome controle de todo lugar que seu pé pisar, porque pisar significa posse, isso mesmo. Todo lugar que Deus permitir você pisar, você pode ter esta certeza no teu coração, como diz o profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, nesta mensagem, tu filho de Davi, tem misericórdia de mim. Confia nisto, aonde pisar a planta do seu pé, porque você foi escolhido por Deus, você tem uma vida consagrada a Deus, você experimentou a mais profunda comunhão, por isso que você tem uma paz que ultrapassa todo o entendimento, porque é uma paz que vem de dentro. Você não está sujeito às condições de circunstância para você ter paz, mas pelo contrário, você está firmado nessa paz que Deus coloca. Oh, como isto é maravilhoso, como este pensamento enche os nossos corações. Você pode ser abençoado nesta hora, abençoada nesta hora. Que nós possamos, irmãos, ao longo deste capítulo 13,
aplicar estas lições em nossa jornada espiritual, porque nós estamos numa jornada espiritual. A vida não é apenas uma caminhada entre o berço e a sepultura, não. Tem gente que acha que é isso, que é uma caminhada do berço à sepultura, que é só essa vida aqui. Não é. Há um lindo país, há um lugar chamado céu, preparado para cada um de nós. Então que possamos aplicar essas lições em nossa jornada espiritual, confiando que Deus é fiel para nos guiar e capacitar em cada passo do caminho. E assim como ele fez com o povo de Israel, que foi conduzido à terra prometida, também alcançaremos a plenitude das bênçãos de Deus em nossas vidas, enquanto caminhamos com fé e obediência em direção ao alvo celestial. Que o Senhor nos abençoe e fortaleça em nossa caminhada com Ele, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.